não são para protegê-la de ninguém, mas para proteger Boa noite, professor. Firme e forte. Tudo bem? Como é que estamos, William? Tranquilo, professor. Tudo certo. Esperar a galera entrar aí. Qual vai ser a boa de hoje? Vamos falar um pouquinho aí sobre comunicação. Boa. Tá? Esperar a galera entrar, a gente começa.
Vamos lá, gente? Já deu, né? O pessoal que chegou, chegou. Quem não chegou, não chega mais. Vamos embora. Primeiro de tudo, boa noite para vocês. A gente vai iniciar com nossa aula. Vamos falar sobre gestão de comunicação, tá? E vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. Gerenciamento da comunicação, nossa aula de hoje. Tá? Deixa eu só colocar no conteúdo previsto aqui. Processo de comunicação. Né? Comunicação é algo que cada indivíduo concebe, codifica e emite intencionalmente para obter de alguém uma reação. Né? Intercâmbio de sentimentos, ideias, por natureza dinâmico, intermediário técnico nas relações sociais. Vamos lá. Comunicação. Né? Comunicação torna comum, né, partilhar, repartir, associar, trocar opiniões, etc. Né? Para Aristóteles, comunicação tem 3 elementos. Aquele que fala, o que essa pessoa tentou dizer, e aquele que escuta. Tá? A comunicação constitui uma das ferramentas mais poderosas que os líderes têm e sua disposição para desempenhar suas funções de influência. Vamos lá. Função e descrição. Né? Controle, através das hierarquias de autoridade e orientações formais. Motivação, né? Torna claro para empregados o que fazer, como está o desempenho e como melhorá-lo. Expressões, integração social, dentro de grupos satisfazem as necessidades sociais. Informação, fornece subsídios para facilitar a tomada de decisão. Vamos lá. Elementos do processo de comunicação. Né? Então, na realidade, tem 3 elementos básicos. Né? Eu tenho o emissor, a mídia e o receptor. Né? Eu tenho aqui embaixo esses elementos de comunicação. Né? Eu tenho o organograma desse processo. Né? Então, tem a mensagem e significado pretendido, né? O processo de codificação, o canal de comunicação ou os ruídos, a codificação novamente, e a mensagem e significado percebido. Né? E aí, após isso, eu tenho feedback, decodificação, até chegar na mensagem e significado percebido. Na realidade, se vocês perceberem, é um processo rotativo, né? Ele é cíclico. Né? Então, eu sempre imito e recebo a informação. Vamos lá. Canais de comunicação. Eu tenho o canal oral, né, que permite feedback imediato, né, passagem imediata, receptor ao emissor, né? Isso é uma coisa efêmera. E aí eu tenho o canal escrito, que é o meu segundo canal, né? Receptor ausente, duradoura, permitir registros, impossibilita feedback imediato, não permite correção. Tá? Comunicação por meios eletrônicos digitais. Internet, e-mail, necessita de infraestrutura. Né? Então, tenho 3 meios de comunicação, né? Oral, escrita e a comunicação eletrônica ou digital. Né? Então, a comunicação oral, né, é o que a gente tem usado normalmente quando fala pessoalmente um com o outro. Né? A gente usa a comunicação oral. Né? E essa comunicação é aquele que eu acabei de passar lá em cima, né, no organograma. Ela tem um processo de feedback, né, de retorno desse contexto. A comunicação escrita, né, ela já não tem tantos processos como aquele organograma que a gente acabou de ver. Né? Então, eu tenho só o processo por escrito, né, como emitir um comunicado, por exemplo, né, uma ata, uma coisa do gênero, né, onde eu não tenho basicamente esse feedback, eu não tenho alguém colocando para mim isso imediatamente. Eu tenho a comunicação digital, né, onde isso também é feito de modo muito parecido com a comunicação escrita. Mas a comunicação digital,
eu já tenho outros contextos, né, que, por exemplo, a comunicação por via vídeo, né, que hoje já é muito conhecida, né, a gente já vê muito disso. Vamos lá. Ato de comunicar um projeto, né, comunicação em projetos, que é nosso contexto aqui. O ato de comunicar em um projeto é muito mais do que simplesmente o envio de e-mail, né, esporádico. É uma reunião sem pauta e sem ata, né? Então, comunicar é a arte que o ser humano tem para se fazer e compreender, né? Projetos são executados por pessoas. Decidir quem será o líder, deixar claro o tempo estimado para o projeto, né? Barreiras que interferem a comunicação podem ser conhecidas, né? Conhecimento comportamental e organizacional e técnicas. Peraí, voltamos aqui rapidinho. Pá. Vamos lá. Uma comunicação eficaz dentre todos os membros da equipe do projeto, né, o catalisador, que irá acelerar o processo internos e facilitar itens tais como solução de problemas, de conflitos e tomada de decisão, né? A comunicação eficaz também atua como a cola, né, que irá manter unidas uma equipe proporcionando o alto desempenho, né? Então, quando a gente tem, na realidade, o processo de comunicação, deixa eu voltar para vocês rapidinho. Quando tem, na realidade, o processo de comunicação, né, ele é muito importante. Ele é muito importante nesse contexto, né? A comunicação hoje, né, ela é muito, dentro de uma empresa, a parte mais viável, né, mais importante que a gente tem. Quando eu falo em comunicação, como se comunicar, né? Comunicar de que forma, através de quê, conforme o quê, né? Então a comunicação ela traz esse processo, né? Como eu posso me comunicar, né? De que forma, o que isso vai trazer na realidade para a empresa benefícios, né? Ou que tipo de comunicação podemos fazer ou efetivar na realidade, né? A comunicação, a gente tem que analisar muitos contextos, né? A gente tem, por exemplo, quando a gente viu o gráfico lá, né, os ruídos da comunicação, né? Os ruídos, eles podem interferir em vários momentos desse processo, né? Então, o que os ruídos podem atrapalhar? O que os ruídos podem nos modificar ou nos distrair, por exemplo, né? Será que a comunicação que temos ela é real ou falha? E quais os tipos, na realidade, como podemos efetivar a comunicação eficaz, né? Então, de que forma podemos fazer com que a comunicação ela seja realmente eficaz e atuante? Então, a gente tem muito aí que analisar e ver esse tipo de processo, né? Então, a comunicação hoje ela é muito atuante aí, né? Dentro da empresa, é eficaz. Boa noite, Marcelão. Tudo bem? O Marcelão entrou agora. Opa, boa noite. Deixa eu avisá-los, né? Antes da gente dar continuidade. A gente marcou a apresentação do nosso trabalho, que mal lhe pergunte, que eu não me lembro agora. Sim, não, talvez, quem sabe. Não? Ninguém fala nada. Vamos lá, Robertinha. Você lembra que a gente marcou semana passada? Não? Maria falou não. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar Quando que é a apresentação de vocês do TCC? A Roberta falou dia 27, marcamos sim, gente. Eu me lembro de ter marcado com vocês, sim. Dia 27, né, Robertinha?
Isso aí. Semana que vem. Maria colocou, eita! Eita mesmo. Lembrava não. É isso aí. Deixa eu falar para vocês. Só lembrando. Isso aí, Roberto. Certo, tá certinho. Foi essa data mesmo. Acabei de puxar aqui no histórico. Só falar para vocês. Vocês vão apresentar, vocês terão aí em torno de 20 minutinhos para apresentar o trabalho, tá? Cada grupo. E as suas definições enquanto a cada subitem do trabalho. Né? Então, a gente fechou a última, se eu não me engano, foi a parte de gestão do tempo, né, que entrou no cronograma. Mas a gente só vai apresentar só os tópicos principais, tá? Vocês têm aí 20 minutos para apresentar esse processo e a gente meio que define isso. Quando que é a apresentação de vocês do trabalho, gente? Só desculpa, do artigo de vocês. Vocês têm aí a definição do artigo? Tá, dia 2 do artigo, só para ver a data aqui. Tá, uma semana depois de mim, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Ô, professor, Pode falar, Maria. como é que vai ser essa apresentação? Vai ter banca? Como é que funciona isso? Não, é só a gente e vocês. Quer dizer, eu e vocês, só isso. Do artigo? Tá. Eu A do achei que artigo? tinha... A Não, do artigo não, eu tô falando do nosso trabalho agora. Não. Trabalho. É só vocês, eu e vocês. Né? A gente vai usar aqui o Zoom, né? E vocês... É até legal que vocês já começam a pegar o processo para a apresentação do artigo. Eu vou liberar aí a galera, uma galera de cada vez, né? A gente pode ver se já está na hora. Quem vai primeiro, quem vai depois, são dois trabalhos. E aí vocês apresentam, fazem para já dar uma Aí tem que montar slide com os tópicos, tudo, né? Isso, como se fosse... Vamos montar o processo como se fosse o artigo de vocês, tá? Os tópicos, só tópicos, e vocês explicam o processo. Pode ser? Tá bom, pode ser. Que eu, sinceramente, eu não lembrava mesmo da data. Então é até bom, eu tenho que se preparar. Não precisa também se matar para isso, né? Mas é legal se organizar. Né? É bom que estamos precisando dar uma treinada para o artigo. Aí qualquer coisa eu dou uma corrigida em vocês na parte da apresentação. Aí vocês já se organizam para o artigo de vocês. Dessa parte eu tô livre já. Já apresentei o meu. Então tá bom. Um a menos, né? Tá, mas podem ficar sossegados. É um a menos, eu falei, né? Mas podem ficar sossegados, tá? O Gustavo colocou, passa as orientações do artigo. Quando vocês apresentarem o meu, uma semana depois o artigo de vocês, aí a gente conversa. Tá? Para quem for apresentar. Já a Maria já apresentou, tá livre e solta. Então é um a menos aí. Tem uma galerinha aí, o Gustavo também, o Marcelo, o Denis, a Letícia e o Marcelo. Eu pensei que vocês iam apresentar essa semana o artigo de vocês, quem não apresentou ainda. Como o pessoal foi semana passada, eu imaginei que vocês uma galera ia apresentar. É que a gente apresentou o Canvas, o pessoal do Canvas apresentou primeiro. Aí o pessoal do artigo tá marcado. Entendi. Então, dando uma diferenciada. Pô, legal. Então tá, gente? Só para confirmar. Então, ficou semana que vem, né? O processo. Só queria bater isso, né? Eu tinha que falar isso para vocês, senão vai acabar esquecendo também. Então, a gente fica para a semana que vem aí a apresentação. Né? A gente começa... Vamos começar mais 7h30, basicamente, né? O pessoal entrar, se organizar, tomar um café, não sei o que. A gente começa umas 7h30 e vai embora. Tá? Outra coisa.
se eu não me engano, é dia 20... Dia 27, não é o multi, a avaliação integrada? Eu estou viajando. Eu não me lembro qual... Sistema data, eu não me lembro qual a data da avaliação integrada. Alguém tem um calendário aí? Espera aí, deixa eu puxar aqui no meu. Eu estou sem a data. Mas acho que a avaliação integrada na primeira semana, se eu não me engano. É, a primeira semana de junho. Tá, vou fazer o seguinte, vamos fazer um bem bolado do seguinte, gente. A semana que vem, dia 27, eu disponibilizo para vocês aquelas perguntinhas para vocês darem uma estudada até para integrada, fechou? Com aquela respostinha que vocês gostam tanto. Fechou? Então tá bom. Né? Então a gente dá essa disponibilizada para vocês darem uma estudada em algumas questões aí. Vamos dar uma reforçada nisso. Também já serve para a prova de vocês um reforço também. Tá? Então a gente fica nesse processo. Vamos voltar lá. Enquanto eu trabalho, alguém está com uma dúvida? Falem agora, se calem para sempre. Não? Então, fechou. Vamos dar continuidade no processo. Vamos lá? Comunicação como desafios para o gerente de projeto. Né? Os gerentes precisam interagir com um grupo diversificado e os que são bem-sucedidos reconhecem as armadilhas que as características de cada grupo ou indivíduo pode representar para a comunicação. Estabelece pontes para atravessar esses verdadeiros rios caudalosos. Vamos lá. Gerentes utilizam 90% do tempo em comunicação interpessoal. Habilidades para o gerente, né? Estabelecimento de relacionamento, satisfação dos clientes, motivação da equipe, tratamento de conflitos, tratamento de expectativas. Né? Então, na realidade, né, o que temos aí? Na comunicação, volto já para vocês aí rapidinho. A comunicação, né, no processo de aprendizagem ou no processo da equipe aí do projeto, né, ela é muito importante. Por que, na realidade, né, ela é importante? A gente acabou de ver alguns itens aí. Né? A comunicação, na realidade, dentro do projeto, né, sem a comunicação o projeto não anda. Então, a gente tem eu tenho, na realidade, né, até vários exemplos, né? E dentro desses exemplos, a gente analisa, né, esse processo de comunicação como um dos contextos mais importantes. Por quê? Você vai fazer uma reunião com seus integrantes da equipe, né, e você vai passar o conteúdo para eles ou passar as informações. Se você não tem uma boa comunicação, ou suas informações não forem passadas corretamente, né, há aí um problema na difusão do trabalho. Né? As pessoas não sabem ou não conseguem se orientar enquanto a isso. Né? Então, a gente tem que começar a analisar o nosso processo de comunicação. Será que a nossa comunicação ela é viável? Será que ela está sendo feita de forma correta, né, dentro do nosso processo? Então, quando a gente fala, muitas vezes aí, na parte, né, de comunicação, no estabelecimento de relacionamentos, né? Então, de que forma você fala com seus colaboradores, por exemplo? Né? Você fala de uma forma mais branda, né, ou de uma forma mais grossa, né? E isso pode causar vários problemas, por exemplo. Né? E aí eu tenho o contexto para vocês.
né? Por exemplo, eu tenho um exemplo básico. Eu tenho um rapaz, aí eu conheço um rapaz, que ele é muito, como eu posso falar para vocês, ele é muito ogro, né? Para não falar outra palavra. Então, na hora que ele fala com seus colaboradores, os seus como posso colocar para vocês, com os seus funcionários, né, ele acaba falando de uma forma áspera, né, de uma forma grosseira. Né? E aí o que acontece? A equipe ela começa a se separar, né? Porque o respeito que eles têm com o seu gerente, por exemplo, né, já começa a ser perdido nesse processo, né? Porque eles, às vezes, é o jeito dele falar, dele se portar no processo de comunicação, e isso atrapalha muito, né, todo o contexto. As pessoas, se ele tem uma equipe integrada, né, a equipe já começa a não se relacionar muito bem com ele, né? E aí o que acontece? Acaba atrapalhando todo o processo, né? O projeto ele não anda, né? Então eu tenho que, na realidade, começar a ver, começar a analisar a forma e o jeito que eu acabo falando. Né? Será que o jeito e a forma que eu estou falando é viável? Né? Será que esse processo ele condiz aí com o contexto da minha comunicação? Será que eu estou sendo muito, como posso colocar para vocês, muito áspero na forma de falar? Né? E isso atrapalha muito. Na realidade, em todo o processo, né? Com todos eu tenho que saber falar e tenho que saber como falar. Né? Então, o processo da comunicação ele tem muito disso, né? Em todo contexto é muito importante a comunicação, né? Porque se eu acabo falando, por exemplo, de uma forma mais grossa, eu acabo quebrando esse vínculo com o meu colaborador, né? No mesmo formato com o cliente, né? Eu tenho que saber falar com o cliente, né? Eu não vou falar com o cara na gíria, não vou falar com o cara de uma forma grossa, diferente. Eu tenho que saber falar, né? Porque se eu não sei falar com o meu cliente, isso vai me ocasionar muitos problemas, né? Eu não vou tê-lo lá mais como cliente, né? Então, que forma eu posso conversar com esse cliente, né? Eu vi que vocês estão fazendo aí o processo do marketing digital, não é isso? Com a professora? Pode fazer sim, não, talvez, pode falar no áudio, que vocês quiserem aí. Sim, professor. Isso, vamos lá. E aí eu quero perguntar para vocês, que nesse processo, né, vocês chegaram a pesquisar o processo da comunicação na influência do cliente com o marketing digital, por exemplo? Com o processo de atração do cliente? Vocês chegaram a ver isso? Não. Pode falar, quem quiser. Mari, você está online mesmo? Letícia, vai, Letícia entrou primeiro. Fala, Letícia. Não, o que a gente estava vendo era a questão de como se relacionar com as personas, né? Isso. Exemplo, a gente está fazendo uma atividade para a FAB, então a gente criou as personas e aí, a partir disso, a gente elaborou um plano de como se comunicar com elas. Tá, e qual o processo de comunicação você está utilizando, Mari? Desculpa te perguntar. A gente está pelas redes sociais só. Sim, mas eu digo do seguinte, né? Quando a gente fala no processo de comunicação, por exemplo,
de que forma, eu digo, vocês estão se comunicando com eles? Eu digo na forma oral ou na forma escrita, né? De que forma vocês estão, qual o modo de fala que vocês estão utilizando, né? Vocês fala, Mari, depois eu falo. A gente está utilizando as formas escritas, né? Pelas redes sociais, posts, essas coisas. Nada como oral, porque, por exemplo, stories não tem como a gente elaborar, entendeu? Por enquanto, porque não é a gente que vai falar no caso. Mas então, na parte escrita dos posts. Legal. E aí, quando vocês falam, vocês colocam, eu digo não só da Letícia, mas né, não sei se é o mesmo, se é um grupo só para todo mundo, ou são dois grupos distintos, ou alguns grupos distintos, mas na forma que vocês acabam falando com o cliente, né, como vocês utilizam esse processo? Vocês estão escrevendo, eu sei disso, né, mas vocês estão revisando com algum professor de português, vocês estão escrevendo e a professora dá uma olhada, vocês acabam escrevendo, né, este conteúdo ou copiando de algum lugar? Como vocês estão fazendo esse processo, gente? Mari, quer falar? É porque, assim, professor, a gente não tem nenhuma rede social ativa agora para poder postar, né? A gente tem uma ferramenta que o nome que a gente trabalha, que a professora sempre traz ferramentas novas, assim, e que a gente não conhece. Por exemplo, a gente está trabalhando com o Trello. Lá a gente vai colocando essas, como que eu posso dizer? Como se fosse uma rede social onde a gente vai alimentando, né? Ela, como se a gente fosse postando coisas ali, mas que não é para público, é só para o grupo ali da sala e onde ela vai acompanhando. Então, a gente não alimenta nenhuma rede social assim para o público. Não sei se eu estou conseguindo Eu explicar entendi. direito, É como se fosse mas a gente cria esse trabalho, a gente Pode falar, Maria, desculpa. pode falar. Não, a gente cria esse trabalho onde a gente vai fazendo ali em tempo real e ela vai acompanhando, ela vai vendo o que a gente está fazendo em tempo real. Cada coisa que eu modifico lá, ela vê, o pessoal da sala vê, que são dois grupos, né? Então, é dessa forma, entendeu? É como se fosse um simulador, né? Mas não é uma rede social, Sim, não né? Por aparece. exemplo, da última aula, ela pediu... não aparece. Mas na última aula, ela pediu para a gente fazer um trabalho que a gente vai pensando, tendo ideias e vamos colocando lá. E a gente, cada um vai colocando, fazendo o que acha que tem que ser feito, é lógico, conversando entre todo mundo, né? E vai colocando lá, e ela tá vendo tudo. E aí, no final, ela disse que a gente vai apresentar isso, não sei, ela deu uma ideia lá. Mas é dessa forma que a gente está fazendo. E deixa eu perguntar para vocês. Vocês chegaram é que está o contexto da comunicação, né? Por exemplo, quando vocês estão escrevendo alguma coisa, vocês estão pesquisando esse processo de como influenciar através das mídias orais ou escritas, alguma coisa do gênero? Vocês chegaram a pesquisar isso ou ver isso? Então, Pode falar. o que a gente fala bastante é sobre. O que a gente fala bastante, que nem ela dá muitos exemplos, que nem a Letícia, que tem a loja de roupa. Ela pede para a gente ver bastante o que chama a atenção do público, né? Que nem fazer um videozinho, ou trabalhar um TikTok, ou ela toca muito nessa tecla, né? O que pode chamar a atenção do seu público, né? Aí você está falando assim, a comunicação do cliente. Acho que é muito por segmento, né? Que nem o da Letícia é muito visual, mostrar o book, né? De todos os ângulos ali e tal. Acho que o vídeo é interessante, porque
que nem eu, como trabalho com construção civil, já é um público mais diferenciado, né? Então, assim, não dá para eu escrever muito, ou nem tudo que eu escrever ali eles vão entender. Então, de repente, no meio de uma venda e tudo mais, assim, é muito áudio que a gente usa e tudo. Para publicação, para postagem, já é um negócio mais objetivo, já tem que ser uma coisa bem direta. Então, eu acho, é bem isso. A gente é muito de identificar o público e as pessoas que a professora pede para a gente criar é para trabalhar uma pessoa, né? Como que essa pessoa é, como que ela se porta, como que ela... é bem por aí. É que na realidade assim, né? Para cada tipo, como você comentou mesmo, né? Para cada tipo de comércio, né, há um processo de comunicação diferente, né? Então a gente pode usar uma comunicação visual, né? Que no caso vocês, no caso a Letícia, né? É o contexto, né? Uma comunicação oral, uma verbal, né? Uma comunicação que a gente escrita, né? Então depende muito, na realidade, do tipo de comércio que você vai utilizar, né? E também depende muito a quem você quer atingir, né? Qual é o teu tipo de público também. A gente também tem que analisar muito isso. Então não é só também o processo comercial, né? Mas sim também o tipo de público que eu tenho, né? Por exemplo, quando eu falo em público jovem, vocês acham que uma comunicação verbal, uma comunicação escrita, ela acaba atraindo mais do que uma comunicação visual, por exemplo? O que vocês acham, gente? Vocês podem escrever se vocês quiserem. E aí, pessoas, respondam-me. Vocês acham que uma comunicação... qual tipo de comunicação para o público jovem, por exemplo? O que vocês usariam para o público jovem? Deixa eu melhorar minha pergunta. Letícia, tá para responder? Sim, eu acho que a visual é melhor para os jovens, né? Vídeos e fotos, imagens que os jovens têm preguiças de ler. Preguiça de ler hoje em dia. Então não pode textão. Mas o público mais velho lê, né? Gosta de matéria, essas coisas, no meu ver, tá? Mas Correto. não pode ser muito textão, não, eu acho. Né, igual a gente tem muito hoje entrando no mercado, né, a comunicação oral, né, que são os podcasts, né, os podcasts hoje estão bombando, né, estão começando aí muitas Então, professor, fala, mano. eu vejo que está muito na moda isso, né? Mas, sinceramente, de verdade mesmo, não é muito a minha praia esse negócio do podcast. Não é muito, eu não vejo muito, não me chama atenção, não, de repente possa ser que eu não tenha visto, escutado, né? É algo que me chamasse atenção, mas eu não me chama atenção esse tipo de coisa. Eu concordo com a Letícia. Eu sou mais também visual, mais do negócio de foto mesmo. Você olha, não precisa nem ler, já te impacta ali, você para, se tiver que ler alguma coisa, você lê, né? Mas o podcast não é legal, eu não acho legal. Eu até gosto de podcast, mas não para fazer escutando e fazer alguma coisa. Não consigo me concentrar. Se for uma música, eu até me concentro. Agora, ouvindo podcast, não. Eu paro e tenho que escutar o podcast. Né, quando a gente fala de podcast, por exemplo, hoje, né, o Instagram está usando muito. O William colocou, ninguém ouve inteiro. Assim, gente, o podcast hoje, na realidade, é um contexto antigo, né? Ele não é novo, né? A rádio, basicamente,
utiliza muito o podcast, né? Mas o podcast é um negócio, não é novo, né? Ele já é um contexto antigo, né? O pessoal tá puxando ele de novo, né? Tá trazendo ele à vida de novo, né? Tô vendo aí várias mídias musicais, né? Tentando trazer o podcast, né, de volta. Quando eu falo em mídias né, sonoras, assim, né? São as mídias até como o Instagram, né? A gente tem um podcast, a gente tem o próprio YouTube, né? Também com podcast, se vocês colocarem lá podcast, quer ver? Deixa eu ver se eu trago um contexto para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, antes de passar uma coisa. Deixa eu só tentar achar, aguenta aí que eu já coloco para vocês. Eu posso fazer uma pergunta? Assim, eu não sei se tem muito a ver com a aula, mas é um tema, eu acho que o professor gosta de temas assim interessantes. Eu estava pensando numa coisa esses dias, e até de repente, se o pessoal conseguir expressar opinião, eu queria escutar. Posso? Pode sim, Mari, pode falar. Ô, professor, e o pessoal, o que vocês acham assim? Que hoje em dia está acontecendo muita tragédia mesmo, muitas coisas no mundo, ou é porque hoje a gente tem muito acesso às informações e tudo chega à nossa mão, tudo a gente sabe o que está acontecendo. Vocês acham que qual das alternativas você acha que é mais viável? É muita tragédia que está acontecendo? É morte todo dia? Ou é porque a informação chega à nossa mão? Não, tudo isso já acontecia, sempre aconteceu, porque hoje a gente sabe de tudo que acontece. O que vocês acham? Eu acho que é os dois, Maria. Acho que os dois estão ligados. Acontece muito mais tragédia hoje em dia, né? E o meio de comunicação tá a par de tudo, né? E até algumas mídias aumentam os acontecimentos, né? Então, eu estava vendo hoje, porque assim, realmente, eu vi alguém que postou em alguma rede social há esses dias e todos os dias uma pessoa postou, todos os dias tem um luto no Facebook, ou no Instagram, ou até mesmo no WhatsApp. Todo dia alguém posta um luto, ou qualquer coisa do tipo. Então eu fiquei pensando nisso, falei, será se é porque a gente está com muito acesso à informação na nossa mão, ou porque realmente é tragédia mesmo, sempre direto? Eu tinha essa mesma opinião que eu tenho, né? Essa mesma opinião que o William, mas eu não achei que eu estava assim errada. Então, Mari, eu acho que é assim, né? A gente, no contexto que estamos vivendo hoje, né? Só para, né, a gente se focar um pouco da aula, mas a gente já volta já. Né? A gente tá num contexto, como você falou, né? É muita informação, né? E os jovens também não conseguem absorver tanta informação assim, né? E quando a gente fala assim, você mesmo falou, né? A gente está
vivendo hoje, né, num contexto aí, ainda mais com essa pandemia que mudou um monte de coisa, né, adiantou na realidade um monte de coisa, né, eles não têm, os nossos jovens hoje, eles não têm a noção, né, sobre essa absorção de informação. Por exemplo, se eu falar para vocês, vocês acham, só para vocês terem uma ideia, vocês acham que essas molecadas sabem mexer nas mídias sociais? Para trabalhar, eu acho que não. Não? Sim, não, talvez, quem sabe? Eu não sei, é uma opinião minha, assim, eu acho que para trabalhar, assim, se fosse para ganhar dinheiro com isso, talvez não. Gente, ó, presta atenção. Eu mexo com esse processo, né, de mídias sociais com jovens há algum tempo. Na verdade, nem para trabalhar e nem para nada, né? Quando vocês pensam assim, esse molecada não sai do celular, né? Fica olhando, mas o que eles veem? Eles só veem os stories, tanto do Instagram como do Facebook. Eles só ficam vendo. Eles não sabem produzir, então eles não sabem mexer no processo. Eles só absorvem o que os outros fazem, né? Então eles não têm essa noção de mexer, né? Para vocês terem uma ideia, né? A gente está falando de podcast. Eu vou colocar um podcast para vocês. Eu tive que ensinar essas molecadas a mexer com esse processo do podcast, que eu mexo com eles com isso também. Eu demorei uns 4 meses para eles conseguirem fazer um podcast. Eles não sabem, eles não sabiam usar o celular para fazer outra coisa a não ser visualizar as mídias sociais, porque eles visualizam, eles não mexem, eles só visualizam, tá? Então, é igual, sinceramente, vamos ser sinceros, igual vocês sabiam mexer com as mídias sociais, né? Por exemplo, a professora, ela utilizou com vocês vários aplicativos, vários itens. A gente, o ano passado, mexeu em alguma coisa parecida no Instagram, né? Um ano retrasado, não me lembro agora quando, mas vocês mexiam com isso? Vocês tinham acesso? É porque que nem eu falei assim, né, professor? Porque você usar pessoalmente, você olhar um story de um artista ou de um colega, tal, comentar, é uma coisa. Você vê a coisa pro lado profissional, o público que você quer atingir, aonde você quer chegar, o que você quer vender, né? Então aí é diferente, é trabalhoso. Então, planejar o que você quer. Então, planejar, fazer tudo isso e atingir o seu objetivo é difícil. Então, pensando por esse lado profissional, a gente não. Eu vou falar por mim, eu não sabia. A gente tem que aprender a trabalhar isso. Eu não sabia. Como você acabou de falar agora, né? Eles, na realidade, são igual a vocês. Eles também não se interessam porque eles não utilizam isso, né? Então, quando a gente fala assim, pô, vamos fazer aí um podcast, né? Aí, primeiro, que eles não sabem nem o que é isso, né? Agora, com essa difusão maior do podcast, eles até sabem, mas eles não sabem como é que faz, né? Por exemplo, você juntar vários... Vou colocar só um negócio que eles fizeram, para vocês terem uma ideia. A gente parece ser fácil, né? Vou colocar para vocês. Só um minutinho, tá? Só escuta, só para vocês visualizarem rapidinho. Espera aí, não é esse, vou colocar esse daqui. Que são vários. Eu vou colocar para vocês uns 15 segundos, só para vocês terem a noção. Espera aí.
voltar com vocês. Então, vocês viram, em 2017 eu já mexia com podcast com essas molecadas. Olha, já estamos em 2021, tô ficando velho já. O que acontece? De uma escola do estado, tá? A gente mexia com podcast lá com eles. Pra vocês terem uma ideia, escutando um contexto só, parece isso que é uma gravação única, mas cada item desse é colocado individual, cada barulhinho que vocês escutam ali, ele é colocado individualmente para formar um todo. Sabe, assim, a gente escutando, você foi lá e escutou de um filme, gravou o áudio e colocou. Não, né? Você faz o áudio, cada item desse, né? Cada sonoplastia individual a gente faz e a gente vai anexando para montar esse contexto. Então, quando a gente tem, se vocês entrarem no YouTube ali, a gente tem uns 4 ou 5 podcasts lá no YouTube. A gente tem histórias onde eles contam história e vão colocando os áudios como plano de fundo e assim vai embora. E aí o que acontece? Né? Olha só, né? Isso já é um contexto antigo. Eles não sabiam. Eles levaram, se ter uma ideia, cada turma dessa leva um torno de uns 4 meses para montar um processo de 1 minuto desse. Né? Porque eles aprendem a mexer, tem todo o contexto. É igual vocês, né? Eu digo, do contexto da mídia, né? Que a Maria colocou lá. Né? É complicado, né? A gente não, na verdade, vocês não têm, não é que vocês não se interessam, mas não tem interesse para vocês fazerem algo com isso, né? Por exemplo, quem ganha dinheiro com a mídia virtual, né? Ou com marketing digital, por exemplo, eles acabam aprendendo a gravar os vídeos, né? A iluminação, né? Por exemplo, isso não só comigo, mas com vários professores. Né? Eu tenho, se vocês verem aqui, eu tenho quase uma mesa de interação virtual. Né? Então, tipo, desde da iluminação, por exemplo, eu estou com uma iluminação em mim aqui, vou desligar, né? Ficar um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Eu estou com áudio melhor, tipo, não estou com áudio do Note, eu tenho um microfone do lado, isso vários professores também trabalham com esse processo. Né? Eu tenho como anexar aqui o meu celular e aí fazer uma gravação dupla, né? Para ter um ângulo diferente com vocês ou mostrar uma atividade diferente para vocês. Né? Então, você acaba se adaptando a esse processo da mídia virtual. Né? A gente sofreu um baque, né? Aí sofreu um adiantamento muito grande. Por exemplo, o Joel aí, não sei se foi para vocês ou para uma outra turma, não me lembro agora. O Joel, ele colocava 2 carteiras, cara, e o celular no meio, com 2 réguas, e ele escrevendo embaixo, né, pra galera ver como é que fazia as contas. Assim, é um bagulho meio de louco que você acaba fazendo, inventando e se reinventando, né, nesse processo virtual que estamos hoje. Né? Mas é bem isso mesmo, né? Bem esse processo do contexto da mídia, do marketing digital, né? A gente acaba aprendendo como lidar e conforme lidar, né? Para que a gente, o público nosso, ele acabe tendo aí um resultado melhor, né? E é bem isso mesmo, né? A gente não sabe, mas a gente acaba aprendendo, né? Porque a gente é obrigado a aprender, não vai ter jeito, né? Igual a mídia que vocês estão fazendo aí, o marketing digital. Né? O marketing digital hoje é o que rola mais grana. Né? Assim, se a gente começar a analisar, hoje ele está rendendo muita grana para um monte de gente. Né? Se a gente vê os influencers, né? Os influenciadores digitais aí, eles acabam trabalhando com isso. É marketing digital puro que eles fazem. Né? E eles acabam ganhando muita grana com isso. É o futuro, gente, de boa, é o futuro. Vai ser isso. Né? Enquanto mais vocês se especializarem nesse processo, mais dinheiro vocês vão ganhar. Só para a gente colocar, deixa eu passar aqui um conteúdo aqui do que a gente está falando, né? Um videozinho para a gente finalizar esse processo. Tá, rapidinho. Só encaixar aqui, espera aí.
que sugere o PMBOK, o Guia de Boas Práticas do PMBOK. Já tratamos na aula anterior a gestão de recursos humanos, as principais áreas de conhecimento que nós vimos nas aulas anteriores, tempo, custos e escopo. Então, agora a gente trata de comunicações dentro de um projeto, ou seja, há dois tipos de comunicação base. Primeiro, que as pessoas que estão trabalhando em um projeto, elas precisam se comunicar, né? De certa forma, isso faz parte do gerenciamento dos recursos humanos, porque quando você está gerenciando, você é um gestor de projetos, você está gerenciando as pessoas que trabalham dentro do seu projeto, você não está gerenciando elas apenas individualmente, você está gerenciando como elas se comunicam. Uma pessoa nunca vai trabalhar dentro de um projeto de forma individual. Se ela está trabalhando dentro de um projeto, é praticamente óbvio que ela está tendo que se comunicar com outras pessoas, nem que seja com o gestor de projetos, nem que seja com o gerente dela. No mínimo, com o gerente dela, ela tem que se comunicar. Mas, além disso, muito provavelmente, ela tem que se comunicar com os seus colegas de projeto também. Além disso, o gerente de projetos, ele precisa se comunicar com as pessoas que estão fora da sua equipe. O diretor de uma organização, que é o responsável principal pela execução do projeto, o cliente para o qual o projeto está sendo executado, que está pagando pelo projeto, que vai ficar com o produto final daquele projeto, um fornecedor que está fornecendo insumos para a execução daquele projeto, está recebendo por aquilo. Várias pessoas que estão envolvidas na execução daquele projeto, mas que não estão executando o projeto propriamente dito. Então, o gerente de projeto, as pessoas que estão naquele projeto, executando o projeto, precisam se comunicar muito entre si e com as pessoas que estão no entorno do projeto, que a gente chama que todo esse conjunto de pessoas, nós chamamos de partes interessadas no projeto, que é uma das áreas, inclusive, que a gente vai ver. A última área de conhecimento da última aula é a gestão de partes interessadas. Nós ainda vamos chegar lá, mas a gente já adianta aqui, porque as comunicações envolvem, inclusive, as comunicações com essas partes interessadas. E aí eu aproveito para dizer que a gestão de comunicações é uma área muito importante da gestão de projetos. Por quê? Se todas essas pessoas que precisam se comunicar, elas não tiverem uma comunicação efetiva, o projeto provavelmente não terá sucesso. Porque como é que as pessoas vão fazer um bom trabalho se elas não sabem se comunicar? Como é que por exemplo, pensando num projeto de desenvolvimento de software, como é que um implementador vai implementar corretamente se ele não consegue se comunicar com um analista de requisitos? Como é que um analista de teste, um testador vai testar se ele não consegue se comunicar com quem implementou? Se ele não consegue se comunicar com quem especificou os requisitos? E aí, a hora que ele encontra um erro, como é que ele vai passar aquele problema que ele encontrou para quem implementou corrigir? Isso tudo é comunicação. Como é que as pessoas vão trabalhar corretamente se o gerente de projeto não se comunica bem com elas e o contrário também? E então, a comunicação depende, o projeto depende de uma boa comunicação. A comunicação com o cliente também é muito importante, ou até com os fornecedores, porque o projeto depende muito dos insumos para poder ser bem executado. Talvez num projeto de desenvolvimento de software, os fornecedores não sejam tão importantes, mas imagina na construção civil, a construção de um edifício, o quanto depende da qualidade dos produtos que estão sendo entregues, dos materiais, da matéria-prima, e se a comunicação com esses fornecedores não é adequada, você coloca em risco a construção daquele edifício. Enfim, o sucesso do projeto muito depende das comunicações. De novo, aquela frase que eu destaquei na aula anterior, né? Mais uma área de conhecimento que eu digo é muito importante.
isso não quer dizer que as outras não sejam. Isso quer dizer que todas são importantes e todas têm uma dependência bastante grande. Bom, então, novamente, temos aqui no processo, na gestão de comunicações, nós temos alguns processos. Nesse caso, nós temos 3 processos. Nós temos planejar o gerenciamento de comunicações, que vocês já devem imaginar pelas aulas anteriores, que é um processo de planejamento dentro do projeto, da gestão de projetos como um todo, né? Aqui nas fases do projeto, porque o próprio nome já diz, planejar o gerenciamento das comunicações. Na verdade, todas as áreas de conhecimento possuem um processo de planejamento. Depois nós temos gerenciar as comunicações, o nome já deve remeter à execução, né? E depois nós temos controlar as comunicações, aqui, controle. Então, no caso de gestão de comunicações, nós temos 3 processos, exatamente um processo para cada uma das fases maiores do gerenciamento de projetos. Não temos nada para iniciação e nada para encerramento, que são as menorzinhas aqui, tá? E essa figura também diz exatamente isso. Um processo aqui, um processo aqui, um processo aqui, que é planejamento, execução, monitoramento e controle. Nada na iniciação, nada no encerramento. E aí, aquele modelo de entradas, ferramentas e técnicas sugeridas e saídas, 1, 2, 3. Um para cada um dos processos. E vamos dar uma olhada, então, em cada uma delas aqui, só para ter uma ideia do que está sendo sugerido novamente. Cada uma delas pode ter, algumas dessas são grandes o bastante, né? Por exemplo, olha, só para vocês terem uma ideia, no gerenciamento das comunicações, que é o processo de execução, como é que você gerencia as comunicações de um projeto? Para você gerenciar as comunicações, que é o processo 2, o PMBOK sugere para você usar, por exemplo, sistemas de gerenciamento de informações, que são sistemas de informação, né? Software. Então, ele diz, olha, para você gerenciar comunicações durante um projeto, não importa que projeto é esse, projeto de desenvolvimento de software, projeto de engenharia civil, projeto farmacêutico, projeto automobilístico, não importa que projeto é esse, o quão grande ou pequeno ele é, se você tem que gerenciar as comunicações dentro desse projeto, considere usar um sistema de informação para isso. E o que é esse sistema de informação? Vocês sabem muito bem. Então, só para você usar essa técnica sugerida aqui do PMBOK, eu nem teria como gastar uma aula para explicar essa técnica, porque só para isso você tem um curso para ensinar como fazer um sistema de informação, ok? E aí, para usar um sistema de informação, você também tem... você pode ter uma aula só para aprender a usar um sistema de informação que seja de gerenciamento de comunicações. Enfim, você pode ter cada uma dessas técnicas aqui uma profundidade muito grande para isso. Aí, para algumas desses processos, costuma aparecer sempre, como eu já destaquei antes, opinião especializada. Sempre que aparece opinião especializada é aquela ideia, consulte alguém sênior que pode te ajudar, né? A opinião especializada está aparecendo aqui no controlar as comunicações, só nesse, mas de fato, em qualquer um deles, você pode sempre consultar uma pessoa sênior, não é porque não está aparecendo nesse e nesse que você não pode consultar uma pessoa sênior, você pode sempre, ok? Mas o que mais que eu gostaria de destacar aqui para vocês, que eu já não destaquei nos anteriores, que eu acho importante destacar. Sempre que você tem um processo de monitoramento e controle, que é o processo 3 aqui,
você costuma ter como saída solicitação de mudança, tá? Eu acho que eu destaquei em uma das aulas anteriores, mas eu vou destacar aqui novamente. Então, se você está monitorando e controlando, ou seja, se você está aqui na fase de monitoramento e controle, é porque você está vendo se o que está sendo executado está de acordo com o planejado. E se você pode achar que está ok, está de acordo com o planejado, ou você pode pegar um problema, não está de acordo com o planejado. E aí o que você faz, se durante esse processo aqui de monitoramento e controle, você encontra que não está de acordo com o planejado. Isso significa que uma das saídas do processo vai ser uma solicitação de mudança. Você abre o que a gente chama de um ticket, uma solicitação de mudança, que, dependendo da organização, eles usam diferentes nomes para isso, mas você vai lá num sistema normalmente e abre uma solicitação dizendo: peguei esse erro, esse problema, encontrei um determinado problema que não está de acordo com o que foi planejado, então isso precisa ser corrigido. Tá? Nesse caso aqui, um problema de comunicação. Tá? Eu posso pegar um problema no escopo, eu posso pegar um problema de custo, eu posso pegar um problema de cronograma. Então, por isso que eu tenho diferentes tipos de monitoramento e controle. Aqui eu estou falando de um monitoramento e controle de comunicações. Então, olha, foi planejado enviar um relatório para o cliente a cada uma semana e na semana passada não foi enviado. Então, eu peguei esse problema, envie assim que possível. Então, eu abro uma solicitação de mudança. Ou foi planejado enviar semanalmente, está sendo enviado quinzenalmente. Então, precisa corrigir esse processo. Foi planejado enviar, vamos pensar num projeto que seja de construção de uma rodovia que está passando por uma área que precisa de uma licença ambiental e que a imprensa está muito interessada e tem um órgão, uma ONG relacionada a questões ecológicas. E aí, isso é uma parte interessada, envolvida, que está interessada naquela obra, é uma obra do Estado. Então, quando você planejou o gerenciamento das comunicações, aqui na sua saída, o seu plano de gerenciamento das comunicações, você planejou que você ia enviar um relatório formal, bonitinho, organizado, não é uma comunicação informal, e que esse relatório seria enviado mensalmente. E aí quando você está fazendo, aí durante o gerenciamento das comunicações, então você teria que, ao gerenciar, fazer as comunicações, a saída seria fazer as comunicações de acordo com o que foi planejado aqui. Então, mensalmente você teria que fazer essa comunicação, quinzenalmente você teria que fazer uma outra comunicação. Então, tem comunicação formal, tem comunicação informal, tem comunicação verbal, tem comunicação escrita, tem comunicação que vai por e-mail, tem comunicação que vai por carta, tem diferentes comunicações que vai por telefone, tem de tudo. Tudo isso você planejou aqui. E você está executando aqui. E aqui, no controle, você está vendo se realmente ela está sendo feita. E aí, alguém que está fazendo essa verificação percebeu que aquela comunicação formal que devia estar sendo feita para aquela ONG interessada nas questões ecológicas, ela está sendo feita sem qualidade. E aí, é um prato cheio para aquela ONG pegar um problema e começar a arrumar problema para quem está construindo aquela rodovia. Então, alguém pode abrir uma solicitação de mudança para que aquilo passe a ser feito com mais qualidade, com mais controle, de uma forma mais rigorosa. Com isso, nós, então, abrimos alguém, o responsável por fazer esse processo de controlar as comunicações, abriu uma solicitação de mudança, ok? Para isso é que ele está sendo... Por isso, talvez, muito provavelmente, é que a opinião especializada foi sugerida apenas no controle, porque para esse tipo de atividade, de processo, verificar se algo está sendo feito da forma melhor, correta, talvez foi sugerida uma opinião especializada. Embora, dependendo do projeto, no planejamento fosse bom fazer uma consulta a uma opinião especializada também, para saber que tipo de comunicação é melhor em cada caso. Eu
sou da opinião de que em todos os processos, praticamente, uma opinião especializada pode ser útil, tá? Então, ela poderia aparecer aqui. Por quê? De fato, todas as ferramentas e técnicas que aparecem, elas são sugestões. Você não é obrigado a usar essas 5, você não é obrigado a usar essas 5, assim como você não é obrigado a usar essas 3. Você, aliás, não é obrigado a usar nenhuma. Você não é obrigado a usar esses artefatos e nem produzir esses. São sugestões, ok? Então, tudo que aparece aqui no PMBOK, na verdade, são sugestões. Você usa se você achar apropriado para o seu caso e para o seu projeto. É claro que, se você passar a não usar nada, então, muito provavelmente, o seu projeto não terá sucesso. Porque, lembrando das primeiras aulas, o PMBOK, ele foi criado juntando especialistas em gestão de projetos, e esses especialistas colocaram no PMBOK aquilo que eles entendem como sendo um resumo daquilo que eles perceberam que foram chaves para o sucesso dos projetos que eles gerenciaram. Então, eles estão tentando compartilhar com vocês aquilo que mais foram fatores de sucesso, que levaram eles a terem sucesso nos projetos dele. Então, vocês não precisam necessariamente seguir, mas se vocês optarem por não seguir praticamente nada, a chance de vocês terem sucesso nos seus projetos diminui bastante. Ok? Então, com isso, nós finalizamos. Vamos lá, vamos voltar aqui. Só para colocar para vocês, né, dentro do processo de comunicação. Então, nós temos aí o PMBOK aí como base, né, nos instrumentos de aplicação no processo de comunicação, mas só para resumir o processo, a comunicação dentro do projeto, ela tem que ser de uma forma viável, né, e que seja bem transmitida, tá? Então, a gente tem que começar a analisar esses processos dentro da comunicação. Gente, alguém tem alguma pergunta? Falem agora ou se calem para sempre. Vamos lá? Sim, não, talvez. Quem sabe? Não? Ninguém? Fechou. Gente, então, semana que vem, apresentação dos projetos, tá? Se organizem, se arrumem. E aí ficamos por aqui por hoje. Perguntas? Não? Boa noite a todos, então, pessoas. Até semana que vem na apresentação. Tchau, tchau para vocês. Boa noite.